Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Abra um livro na página 65 e vamos dar início à correção da atividade. Então, na número 1 dizia assim: desenhe em seu caderno 3 retângulos A, B e C, com 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura cada um. Em seguida, divida o retângulo em que você desenhou em duas partes iguais e pinte uma dessas partes. Então, era para você desenhar um retângulo, depois dividir, medindo 12 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura, usando a régua, tá? Depois, era para você pintar uma das partes, ou seja, era para dividir ao meio e pintar uma parte, tá? Em seguida, era para você formar isso e representar uma fração. Então, se você pintou uma fração, uma parte do retângulo, sobrou, né, outra parte. Só que o retângulo foi dividido em quê? Em duas partes. E somente uma foi pintada. Então, você representa 1 sobre 2. Que 1 é a parte pintada, que 1 é a parte inteira e 2 é a parte... 1 é a parte pintada e 2 é a divisão. É como que ficou, né? 1 sobre 2, no meio. O 1 é o numerador e o 2 o denominador. E a parte inteira é o 1. E a parte 2, né, é a divisão. É a soma das duas partes, ok? Então, agora você divida o retângulo B que você desenhou em 3 partes iguais e pinte duas dessas partes. Então, aí era para você dividir agora em 3 partes iguais, né? E pintar apenas duas. Então, ia sobrar uma sem pintar, ok? Considerando cada um desses retângulos como um inteiro, responda: em quantas partes foi dividido o retângulo? Foi dividido, né, em A, B e C. Então, foi dividido em 3 partes, como ele pediu para resposta, 3 partes. Ele pediu para dividir. Quantas partes foram pintadas? Ele pediu para pintar quantas partes? 2 partes. Então, resposta, 2 partes. Que fração do retângulo C representa a parte pintada? Então, agora você vai prestar atenção, porque ele quer saber que fração do retângulo C representa a parte pintada. Então, na letra B, que fração do retângulo B representa a parte pintada? Na letra B, 2 sobre 3, porque foi dividido em 3 partes e foram pintadas 2 partes. Então, fica 2/3, tá? Na C, que fração do retângulo C representa a parte pintada? Então, a parte pintada representa 5/6. 5 sobre 6, tá? Virando a página, na página 66 agora, vamos dar continuidade. Número 2. A figura ao lado foi dividida em 8 partes iguais, das quais 3 foram pintadas de verde. Então, vamos contar ali, né? Tem 8 partes iguais. Cada parte dessa é uma fração desse desenho, do todo desse desenho, ok? E foram pintadas apenas 3, né, de verde. Então, a pergunta: qual é a fração que representa a parte pintada de verde da figura? Então, agora você vai analisar quantas partes pintadas tem. 3, né, pintada de verde. E quantas partes tem o todo da figura? A figura no todo, 8. Então, fica como? Fica 3 sobre 8. A fração representada, 3/8, não é isso? Então, essa é a resposta. Então, coloca 3/8, ok? As figuras abaixo estão divididas na letra B em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de amarelo em cada uma delas. Aqui também é para fazer, você vai analisar quais são as partes pintadas, que vai ser o quê? A parte pintada vai ser o numerador. E a parte total do todo da figura vai ser o denominador. O numerador está acima, o denominador abaixo, ok?
Então, na letra A, nós temos uma figura dividida em 3 partes. E temos 2 frações, 2 partes, ou seja, 2 partes, fração e parte, pintado de amarelo. Então, como é que a gente vai representar? 2/3 na letra A. Na letra B, nós temos, né, uma figura com 3 partes pintada, formando um todo de 5 partes. Então, vai ficar como? 3/5, né? Então, 3/5 ali, que é a parte pintada é 3 e o todo da figura é 5 partes. Na letra C, nós temos 6 partes pintadas de amarelo e nós temos 8 partes dividindo a figura. Então, vai ficar como 6/8, né? Representado em fração, ok? Na número 3, Gustavo representou a fração 3/4. Aqui ele deu a fração. Na reta numérica, para isso, ele desenhou a reta, indicou o inteiro e o dividiu em 4 partes. Em seguida, considerou 3 dessas partes. Então, aqui é o seguinte, ele deu o desenho da figura, da coisa, né? Da figura, que é uma reta. E daí, ele representou a fração 3/4. 3/4, 3/4, né? 3 numerador, 4 denominador. Então, vamos contar. 1, 2, 3, né? Então, são 3 partes iguais. E quantas partes ficou dividida a figura? 1, 2, 3, 4. Então, o todo dela são 4 partes. Mas, ele dividiu apenas aqui, ó, 3 partes iguais, ok? Então, ficou 3/4. Em cada item, complete a reta numérica com as frações indicadas. Aí, aqui é o seguinte, ele deu a fração, só que ele vai querer que você coloque essa fração representada na figura, na imagem, aqui na linha reta, né? Então, 1/10, 1/10, 1/10, né? 4/10, 6/10 e 10/10. Então, a gente vai botar aqui, ó, na reta de cima, na letra A ali. Então, para ficar correto a representação da fração, a gente vai botar 1/10, né? 1/10, porque 1, numerador é o quê? É a parte que tá dividida ali, é a fração. E 10 é o denominador, que é a parte, o denominador que todos são iguais. Observem que todo o denominador dessa fração é igual, que é 10, a quantidade total da figura de partes, né? A quantidade total de partes são 10. Como é que a gente sabe? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? 10 partes. Então, o denominador é tudo 10. Mas o numerador é que é diferente. Então, na primeira ali eu tenho 1/10, eu vou colocar no primeiro ali, na primeira fração, 1/1 décimo. Aí, na outra, ele me pede 4/10, então eu vou contar 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 4, eu vou colocar ali, ó, na fração 4/10. Aí, na outra, ele me pede 6/10, então eu vou contar, ó, 1, 2, começando lá da fração 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/10. Na outra, ele me pede quanto? 10/10. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar na 10ª fração, eu vou representar lá 10/10, ok? Bem fácil. Na letra B, a mesma coisa. Ali, ó, 2/6, então eu vou contar, ó. 2, eu sei que o denominador é 6, porque a quantidade de partes da reta é quanto? 6, né? 6 partes dividida. Mas ele me pede para representar de acordo com a fração de cada uma ali da letra B. Então, 2/10 eu vou contar. 1, 2, 2/10 na segunda fração. Na outra, 4/10. Começo lá do 1, 2, 3, 4. Chegou na quarta. 4/6. Não 2/10, gente, desculpa, eu não tô na de baixo. 4/6. Na outra, ele me pede 5/6. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Ok? Ali na número 4, da página 67.
As frações são nomeadas de acordo com seu denominador. Observe as informações do quadro. Quando o denominador é menor do que 10, cada fração recebe o nome específico. Então, quando é menor que 10, tá? Observação: 1/3, 4/9, tá? Então, a gente tem que saber ler a fração também. Quando o denominador é igual a 10, a 100 ou a 1000, o numerador é lido acompanhado da palavra décimo, tá? Então, quando ele é igual a 10, 100 e 1000, ele é lido, né? Com a palavra décimo, centésimo, se é 100 é centésimo, 10 é décimo e milésimo, né? Quando é 1000. Então, ali, ó, 1/10, né? Igual eu tava lendo anterior na página pra vocês. 13 milésimo, porque é 1000, tá? Ali, ó, 5/12. Ali já é diferente, porque é acima de 10. E não é milésimo nem centésimo. Então, a gente fala o quê? 12 avos, tá? 13 avos. Quando o denominador é maior do que 10 e diferente de 100, 1000 e 10.000, lemos o numerador e o denominador acompanhado da palavra avos, ok? Então, tem essas observações que é preciso prestar atenção para fazer a leitura correta da fração, tá? Então, quando é maior que 10, o numerador que tá acima, e o denominador não é 10, nem centésimo, nem não é décimo, nem centésimo, nem milésimo, a gente lê como? Com a palavra avos. Então, lê o número e a palavra avos acompanhando. Então, 19/70 avos, ok? Então, vamos lá. Agora, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura, como se lê cada uma delas. Então, agora a gente vai fazer a atividade referente que a gente acabou de estudar. Então, vamos lá. Observem que as figuras estão divididas em partes iguais, gente. Então, nós temos ali, ó, a parte pintada primeiro, vamos olhar. Na letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes pintadas, 7 frações pintadas de verde no triângulo, né? E vamos contar quantas partes tem ali no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Mas pintada tem 7. Então, como é que nós vamos representar? 7, né? 7, 16 avos. Por que avos? Porque 16 não é décimo, não é milésimo, não é centésimo. Então, quando é nesse caso, a gente usa a palavra avos junto, ok? Então, a escrita fica, a representação em número é 7, o numerador, e 16, o denominador, e a gente lê, e a gente escreve, né, de forma extensa, 7, 16 avos. Escrever mesmo a palavra, o número em palavra, tá? Por extenso. Na letra B, nós temos ali 3 partes pintadas e 10 partes, somando o total das frações na figura. Então, fica como? 3 décimo. Então, a gente escreve 3, a gente representa em número primeiro, 3 sobre 10, e escreve 3 décimos. Porque ali a gente tem o quê? 10, né? Embaixo, no denominador. Na letra C, a gente tem 5 partes pintadas e 8 frações. Então, a gente escreve, põe o número 5 sobre 8, e aí escreve na frente, 5 oitavos, né? Sempre no plural, porque não são um, são vários, né? Então, são oitavos. Na letra D, 11 sobre 16 em número, e aí a gente escreve 11 16 avos. Na letra E, 5, que é a parte pintada, sobre 9, né? E a gente diz 5 nonos, tá? Na letra F, 15, porque são 15 partes pintadas de verde, o total de 20 frações. Então, 15 sobre 20 e escreve na frente 15 20 avos, ok? Porque tanto o numerador
é maior que 10 e o denominador também é maior que 10, mas não é centésimo, nem milésimo, nem décimo. Então, a gente escreve o nome do número e o avos na frente, né? Então, ficou 15, 20 avos, né? Virando a página, pessoal, nós temos a continuação das atividades ainda sobre o conteúdo de frações, tá? Só que agora nós vamos trabalhar frações com tangram. Todo mundo já desenhou um tangram, inclusive nesse ano na atividade portuguesa a gente fez, né? Uma atividade com desenho do tangram. Ali diz assim: junte-se a 2 colegas para realizar esta atividade. Cada um de vocês deve recortar o tangram disponível na página 263. Então, aí no livro de vocês, eu já verifiquei, no meu também tem. Na página 263, vocês podem consumir lá, que esse livro de vocês é consumível. Podem recortar o tangram que está lá na página 263 para realizar essa atividade. Utilizar o caderno, porque é uma atividade que pede o caderno, tá? Não vai dar de fazer no livro, ok? Aí diz assim, ó. Veja o significado das letras indicadas no tangram. TP, triângulo pequeno. Aí já tá dizendo o significado. TM, triângulo médio. TG, triângulo grande. E Q, quadrado. P, paralelogramo. Ok? Com os triângulos pequenos, TP cubram o quadrado Q, como mostra a ilustração. Então, é para você fazer aqui, ó, de acordo com como tá pedindo. E aqui tá mostrando na página 68, tá? Vejam que para cobrir o Q são necessário TP, né? Ó, o Q seria azul e o TP é o verde e o laranjado. E tipo um laranjada, né? Assim, o TP representa, né, um meio de Q. Um TP representa um meio, tá? Determinem a quantidade de TP necessária para cobrir o TM2, P2, TG4. E aí, vocês vão colocar aqui, ó, quanto que cada quantidade é necessário, tá? Para vocês cobrir. Aí, ali na letra B também. Para responder aqui, vocês podem fazer no livro, tá? Nesses quadradinhos ali. Mas para vocês perceberem quanto, vocês acham que vão ter que utilizar o caderno, ok? Então, dúvidas, realizem essa atividade, tá? Da página 68, da página 69, ok? Então, faço a página 68 a 69. Daí, as outras demais atividades, a gente vai dar continuidade semana que vem. Que daí eu vou precisar falar um pouquinho com vocês sobre essa outra parte das atividades de frações, mas eu falo semana que vem, ok, pessoal? Dúvidas? Entre em contato. Abraço a todos.